Olá pessoal, vamos começar agora o nosso módulo de trigonometria. Nós vamos começar aqui pelos conceitos básicos, e quando eu digo básicos, são básicos mesmo. Então olha só, o que é um arco e o que é um ângulo, né? Bom, quando a gente fala de um arco, né, digamos que a gente tenha essa circunferência aqui, certo? E nós estamos pegando uma parte dessa circunferência. Lembra, né, que circunferência significa a linha, né, a linha que envolve esse círculo. Então, a circunferência é só a linha, e quando a gente fala em um arco, nós estamos falando em um arco AB, um arco que está pegando parte dessa nossa circunferência. E quando a gente fala de um ângulo, gente, o que isso significa, né? Quando eu estou falando de um ângulo, eu estou falando de um ângulo que é formado entre, né, se eu tenho dois pontos aqui nessa minha circunferência, tem um ponto A e um ponto B, nós podemos determinar um ângulo que é esse valorzinho que está aqui entre o A e o B, certo? O que seria isso? Então eu tenho esse meu O, que seria o centro ou a origem, como você quiser chamar, e nós vamos chamar esse daqui de ângulo O. Né? É o que determina qual é a região no espaço que distancia esse ponto A até o ponto B. Ok? Então olha só, na trigonometria nós estamos interessados em medir justamente esses ângulos, e é com base nisso que a gente vai criar toda a ciência por trás. Então olha só, quais são as unidades que nós utilizamos para medir ângulos, gente? As unidades que nós usamos para medir ângulos são os graus e os radianos. Então, qual é a diferença dessas duas unidades? Basicamente, elas representam unidades diferentes, formas diferentes de medir a mesma coisa. E o que cada uma significa? Uma volta completa em uma circunferência, tá? Uma volta completa em uma circunferência. Se nós estivermos medindo em graus, significa que nós teremos 360 graus. Uma volta completa em uma circunferência é 360 graus. Ou então, se nós quisermos medir em radianos, uma volta completa vai ser 2π radianos. Quando que a gente vai usar um? Quando que a gente vai usar outro? Essencialmente, a gente pode trabalhar com os dois, mas quando nós estivermos fazendo contas, nós estivermos operando, né, algumas funções, nós vamos utilizar preferencialmente os radianos. Mas quando a gente estiver falando de geometria, quando a gente estiver falando de algumas aplicações mais visuais, os graus tendem a ser mais intuitivos. O que isso significa, né, gente? Se eu tenho 360 graus, se eu pegasse aqui uma circunferência, o que eu ia fazer, gente? Se eu conseguisse repartir isso aqui em 360, né? Imagina que tu tem uma pizza e tu quer repartir ela com 360 pessoas, ou seja, tu quer ter, né, cada fatia, tu quer pegar a pizza inteira e tirar 360 fatias. Nós diríamos que uma fatia dessas daí seria 1 grau, certo? 1 grau é pegar uma circunferência e dividir em 360 partes iguais, ok? Então, olha só, já que a gente está falando do círculo trigonométrico, vamos avançar um pouquinho aqui. Então, olha só, o nosso círculo trigonométrico tem algumas questões que a gente precisa ter bastante atenção. Bom, trabalhando em graus primeiramente, eu vou fazer isso em preto aqui. O nosso círculo trigonométrico ele é colocado dentro aqui, né, do nosso plano cartesiano, né, sendo aqui x e y, ok? E aqui a gente vai medir, né, ter alguns referenciais para os nossos ângulos. Então, repara, o nosso círculo trigonométrico começa aqui, tá? Começa aqui em 0 graus e ele vai andar no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário. O que isso significa? Que todas as medições dos ângulos que nós vamos fazer em trigonometria seguem esse círculo trigonométrico e essa convenção de andar no sentido anti-horário. Então, olha só, depois que eu der uma volta inteira, eu já comentei para vocês, nós vamos ter 360 graus, certo? São 360 graus. Se eu der meia volta, então, gente, quanto que seria? Se eu der meia volta, eu vou estar falando de 180 graus, certo? Metade de 360. Se eu estiver andando metade da metade, eu quiser andar só até aqui, vai ser metade dos 180, que vai ser 90 graus.
E se eu quiser andar metade da metade da metade, aqui, né? Entre o 0 e o 90, 90 dividido por 2, nós vamos estar falando de 45 graus. Então, gente, eu estou só ilustrando alguns arcos notáveis aqui, tá? São os arcos que a gente convencionalmente usa na trigonometria para uma série de coisas. Então, repara, quais são os mais importantes, né? Então, saber que uma volta completa são 360 graus, que meia volta é 180 graus, que um quarto de volta é 90 graus e que se a gente está aqui na metade da metade do caminho, a gente está falando de 45 graus. Tem mais alguns que são interessantes de a gente saber, que a gente trabalha bastante, que são o 30 graus e os 60 graus. Esses caras vão ser os caras que a gente mais vai trabalhar. Então aqui no começo é o 30 graus e aqui é o 60 graus. E aí, gente, lembra, né, como eu falei, isso aqui é repartido em 360 fatias. Então a gente vai ter sempre 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, enfim, são infinitas fatias. E a gente pode ir completando essa tabela de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, a gente já sabe que cada 1/4 de volta são 90 graus, certo? Então aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, 180 mais 90 dá quanto, gente? 180 mais 90 dá 270 graus. E portanto, essa posição aqui é a posição 270 graus. Para a gente só completar aqui, entender isso de vez, vamos fazer para o 45 também. Aqui eu tenho 90. Eu sei que cada pedacinho desses aqui são 45. Então, 90 mais 45, eu chego em 135 graus. 180 mais 45, isso aqui vai dar 225 graus. E 270 mais 45 vai dar 315 graus. Esses ângulozinhos aqui, gente, são os mais importantes que a gente costuma saber, que a gente costuma lembrar, né? E se a gente estivesse falando de radianos, gente? Bom, os radianos, agora em azul, eles também começam em 0 e começam no mesmo lugar. Quando a gente der uma volta completa, a gente vai estar falando do que, gente? Lembra? É 2π radianos, certo? 2π radianos. Bom, se eu tenho 0 aqui e eu tenho 2π para uma volta completa, meia volta vai ser quanto, gente? Meia volta vai ser π. E se eu quiser daqui até aqui, né? Eu quero metade da metade, certo? Só vou dividir por 2. Bom, se aqui é π, aqui vai ser π por 2. E o 45 graus vai ser a metade desse outro caminho, que vai ser π dividido por 4, certo? Então eu peguei esse daqui e dividi por 2. Sempre, né? Peguei esse, dividi por 2, cheguei aqui. Dividi por 2, cheguei aqui. Dividiu por 2, chegou aqui. Ok? Então, basicamente, gente, o que a gente precisa saber, né, do círculo trigonométrico são os ângulos que estão sendo localizados em cada um dos lugares. Ok? Para quem quiser complementar, os estudos têm uma aula especial só de círculo trigonométrico, falando detalhe por detalhe de cada uma das posições e também, né, da conversão tanto de graus para radianos. Gente, aqui só para a gente aprender, né, como é que a gente converte as unidades. A gente falou, né, que basicamente se a gente tem 360 graus é uma volta completa, certo? 360 graus é uma volta completa. E 2π radianos também é uma volta completa. Então, se a gente simplificar por 2 aqui dos dois lados dessa nossa igualdade, nós chegamos que 180 graus é igual a π radianos, certo? Para a gente fazer essas conversões aqui, para a gente converter grau para radiano, basta usar os teus conhecimentos de regra de 3, ou seja, se eu tenho, qual é a minha conversão? 180 graus enfim, né? 180 graus corresponde a π radianos, Se eu quero saber quanto vale 90 graus em radianos, 90 e x. E daqui para frente vocês já sabem fazer, né, a regra de 3, ok? Vamos avançar aqui então, essa conversão é bastante simples. Arcos côngruos, gente, o que são arcos côngruos? Basicamente, gente, como a gente viu, a gente começa no nosso círculo trigonométrico e dá uma volta, certo? Dá uma volta e a gente vai dizer em cada um dos locais quanto que vale, né, o nosso ângulo.
Então repara que eu resolvi marcar um ponto A aqui, resolvi marcar um ponto A aqui, e aqui está o meu ponto A, certo? O meu ponto A ele está em 30 graus, certo? Mas repara o seguinte, gente, o que aconteceria se eu pegasse, eu vim, né, sair daqui, que é o meu 0 graus, e dei uma volta até os meus, enfim, vim até o 30 graus. Agora imagina se eu continuar andando e passei dos meus 360 e estou dando a minha segunda volta. Na minha segunda volta eu já vou estar com 360 graus e eu vou andar mais 30. Então eu vou estar falando aqui de quanto, gente? Aqui eu vou estar falando de 390 graus. Ou seja, eu dei na minha segunda volta, eu estou falando de 390 graus que eu tenho aqui. E eu posso dar mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, quantas voltas eu quiser e sempre parar no mesmo lugar. Então, falar de arcos côngruos é a mesma coisa de falar de dar várias voltas no círculo trigonométrico e parar no mesmo lugar. Qual é o procedimento, gente, para a gente encontrar qual que é o arco correspondente de um valor que é maior do que 360? Repara, 360 é uma volta completa, certo? Se eu falei, por exemplo, que eu tenho 400 graus, bom, 400 graus já passou de 360, então eu vou, chego em 360 e depois ando mais o restante que falta para chegar nos meus 400. Qual que é o procedimento, gente, padrão para a gente conseguir fazer isso, tá? Se eu quero descobrir, né, quem é o meu arco de verdade, ou enfim, onde é que está localizado um determinado arco que passa desses 360 graus, e portanto, por exemplo, se eu disser para vocês, poxa, onde é que está o 755? Onde é que está o 755? Não sei, né? Não sei exatamente. Eu teria que ir diminuindo 360 graus aqui até entender onde é que ele está. Mas então, olha só. Procedimento padrão para a gente conseguir fazer isso. Ângulo dividido por 360 graus. Vamos pegar o ângulo que a gente tem, dividir por 360 graus, e aqui ele vai nos dar o nosso número de voltas, certo? Nosso número de voltas, quantas voltas já foram dadas. E o resto é a posição onde ele se encontra. Então repara, gente, eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui 750 graus, certo? E vou dividir 750 graus por 360, ok? Bom, 750 dividido por 360, eu posso multiplicar duas vezes, certo? Duas vezes o 360, eu sei que dá quanto? Eu sei que dá 720, ok? Eu fiz isso aqui de cabeça. 750 menos 720, isso aqui dá 30. E daqui, gente, a gente não precisa mais fazer nada, tá? Aqui tem que sobrar um número inteiro. Então significa que o 750 ele dá duas voltas, no na nossa circunferência, e depois que ele dá duas voltas, ele para onde, gente? Ele para no 30 graus. Então olha só, saímos do zero, demos uma volta, demos outra volta e agora paramos no 30 graus. Então, gente, o nosso 750 ele é um arco côngruo do nosso 30 graus e também lá do nosso 390, certo? Então, gente, essa foi nossa primeira aula de trigonometria, bastante pesada, bastante matéria. Trigonometria é uma matéria complicada, mas eu garanto para vocês que depois desse curso vocês vão saber absolutamente tudo de trigonometria. Nos vemos então na nossa próxima aula, que já começam com as funções trigonométricas. Um abraço, até logo!